Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E quando o louvor começou, eu só conseguia chorar, eu nem consegui cantar, porque são músicas, além de falarem muito ao meu coração, mas me lembram muito de todas as promessas que eu recebi do Senhor. E estar aqui nessa manhã para poder trazer uma palavra para nós, uma palavra que falou ao meu coração e me confrontou, eu sei que vai falar ao seu coração, é saber que não importa o tempo que se passe, não importa qual seja a situação, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele diz sobre nós. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele diz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. O Senhor é fiel para cumprir. E estar aqui nessa manhã é uma promessa cumprida mais uma vez. O Senhor me disse que eu subiria em altares, altares que geram coisas diferentes e sobrenaturais. E nós sabemos que esse altar, ele é diferente. Nós sabemos que o ambiente da nossa igreja é um ambiente profético, um ambiente diferente. E estar aqui nessa manhã traz uma alegria e uma gratidão muito grande ao meu coração. E eu quero desde já agradecer aos pastores dessa igreja, ao pastor Tiago, ao pastor Vitor, ao pastor Stein, todo o corpo pastoral da igreja, todos os meus irmãos que intercederam por esse momento, a minha família, né? Glorifico ao Senhor por isso. Mas hoje nós vamos dar continuidade a essa série tão oportuna para a igreja, falar sobre adoração, falar sobre algo que nós temos este chamado em comum. Talvez você chegou aqui nessa manhã sem saber para que você foi chamado. Talvez você chegou aqui, será que o meu chamado é cantar? Será que o meu chamado é pregar, é ministrar, é profetizar, é receber bem as pessoas aqui na igreja, é ficar no estacionamento? Mas entenda uma coisa, todos nós já fomos chamados para algo específico, que é o chamado da adoração. Isso é independente do que você pode fazer de cargo na igreja. Nós fomos chamados para adorar ao Senhor em todo o tempo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a adoração, como o pastor Juliano já me antecedeu, ela vai muito além do que música, e os outros ministros aqui já falaram sobre isso. Vai muito além do que estar aqui e liberarmos canções, tocar um instrumento. Mas a adoração, como o Sanderson disse no domingo passado, de uma forma muito clara, é aquilo que nós escolhemos fazer como entrega. É o nosso estilo de vida. É aquilo que nós escolhemos e onde nós escolhemos estar todos os dias, que é estar diante da presença do Senhor. Não há outro melhor lugar para nós estarmos nessa manhã, e você fez a melhor escolha de estar aqui nessa manhã, diante da graça, diante do poder, diante da presença, diante da unção de Deus que paira sobre este lugar. E hoje, não diferente, nós vamos continuar a falar, porém sobre um tema muito forte, que é o poder da adoração. E se você trouxe a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar aqui na projeção, nós vamos estar lendo o texto que está em Salmos 137. Capítulo 137, apenas os versículos do 1º ao 4º versículo. Salmos 137, de 1 a 4. Se você que está abrindo a sua Bíblia já achou, pode começar a dar amém. Fala, diga, eu encontrei, eu achei. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção de Sião em terra estranha? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado nesta manhã, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado nesta manhã porque nós temos o privilégio e a oportunidade de poder te adorar, de poder estar aqui na tua casa e dizer que o Senhor é bom e que a tua misericórdia se renovou sobre nós por mais esse dia.
Jesus, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração, assim como veio ao meu coração durante essa semana. Que o Senhor venha trazer, Jesus, uma revelação, ó Pai, venha trazer clareza sobre essa palavra. Jesus, essa palavra não é minha, ela é tua. Ela não é minha, mas ela é tua. E aquilo que o Senhor tem para nós gera vida, gera transformação, gera restauração e gera mudança. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, fala conosco e continue a falar conosco durante essa manhã. Me usa, Senhor, com humildade, com graça. Ó Pai, me usa conforme o teu querer e a tua vontade. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O poder da adoração, e eu quis até incluir um pouquinho mais sobre esse título. E se nós pudermos colocar um título para essa palavra, seria: não pendure as suas harpas, há poder na adoração. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Não pendure as suas harpas, há poder na adoração. Diga mais uma vez: não pendure as suas harpas, há poder na adoração. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Nosso Deus é vitorioso. Vitorioso és na tempestade. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer. Aleluia! E nada irá me impedir, eu te adorarei. Erga sua voz e cante isso. Muralhas vão estremecer, as cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. O teu trono infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade
Ele está, o teu nome falível é, os reinos se vão, teu trono acima está, o teu nome imutável é. Você pode exaltar ao Senhor com um brado de vitória. Aleluia! O poder da adoração. Esse tema é um tema que dá para a gente explanar muita coisa nessa manhã. Mas como eu disse, o tema está voltado muito para o texto que nós acabamos de ler em Salmo 137, que relata a história do povo de Jerusalém. Os israelitas que estavam ali sendo cativos em Babilônia. E se você não conhece essa história mais a fundo, sugiro você estudar isso, porque é algo que me move muito dentro desse texto. E a palavra foi muito clara, nós lemos aqui, e nós conseguimos perceber que aquele povo, eles estavam se lamentando e chorando à beira do rio de Babilônia. Eles estavam em um exílio, cativos, sofrendo, sendo humilhados, sendo perseguidos. E os babilônicos viram para eles ali e ainda pedem, além de levá-los cativos, além de fazê-los sofrerem, além de fazê-los como escravos, os babilônicos ainda viram para os israelitas e pedem: cantem uma canção para nós. Cantem uma canção para nós. A canção que vocês cantavam em Sião. Sião era o lugar de encontro, aonde o Senhor escolheu para ser o lugar de adoração. E quando tudo foi destruído, resumindo a história, o povo estava vivendo uma vida muito promíscua. E aí o Senhor decide trazer um castigo a eles, e a consequência disso é esse exílio em Babilônia. E os israelitas estão ali, talvez até desacreditados de tudo aquilo que o Senhor já havia prometido sobre a nação de Israel. E pense você, talvez nessa manhã, em quantos momentos da sua vida que você se sentiu confrontado, que você se sentiu açoitado, que você se sentiu como escravo, e talvez algo dizia para você: cante uma canção, adore mais uma vez, se prostre novamente, se entrega novamente. E aí talvez você poderia responder como o povo de Israel respondeu: como nós vamos cantar uma canção em uma terra estrangeira, em uma terra estranha? Meu amado, eu não sei qual é a terra estranha que você tem pisado, eu não sei qual é a geografia que você tem andado ou que você esteja, mas não importa o lugar, a adoração é a sua principal arma. A adoração é a sua principal arma para trazer libertação, para trazer cura, para trazer vida, para atrair a presença de Deus. É a sua adoração. E naquele tempo, a harpa, ela representava um instrumento que trazia conexão com o Pai. Era um instrumento que, se você analisar todas as pessoas que utilizavam a harpa na Bíblia, era um meio de celebração, era um meio de alegria, era um meio de júbilo, de louvor, onde o povo se conectava com o Pai, onde o povo tinha comunhão com Deus e atraía ali a presença do Senhor através da harpa. E pense você, abrir mão do seu instrumento, abrir mão, digamos que o Jonathan aqui com esse baixo que toca tão bem, vai lá e diz: eu estou abrindo mão do meu instrumento, eu estou abrindo mão daquilo que eu posso oferecer ao Senhor. Por isso que esse tema é tão forte, que nós não podemos pendurar as nossas harpas. A nossa harpa é a nossa arma de adoração nessa manhã. E aí o povo simplesmente decide pendurá-las. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo: eu não estou mais disposto a guerrear,
eu não estou mais disposto a fazer nada para mudar essa situação. Eu não estou disposto a fazer mais nada para mudar esse cenário. Entenda, abrir mão da sua harpa nessa manhã é como se você fosse um soldado completamente equipado de armadura, de espada, de escudo, e você virasse simplesmente no meio da guerra e falasse: tchau espada, tchau escudo, tchau armadura, eu não estou mais disposto a lutar, eu não tenho mais forças a lutar, porque talvez a guerra que você está visualizando na sua frente, a quantidade de soldados nessa batalha é tão grande, que você se frustra, e você se prostra, e você se acha incapaz de conseguir lutar ainda. Mas o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui, nos reuniu nesse culto tão poderoso, para falar para nós: não pendure as suas harpas, não pendure a sua armadura, não pendure a sua espada, não pendure o seu escudo, independente da guerra, independente da situação, independente da dificuldade, não pendure, não pendure, não pendure a sua harpa nessa manhã. E os israelitas ali, eles não queriam mais adorar ao Senhor. Eles se viram diante de uma situação, Rafa, que para eles era como se acabou. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais motivo, eu não tenho o que mais fazer aqui no meio de uma terra tão estranha, em que eu estou sendo tão açoitado. E como eu disse, talvez eu e você já passamos ou estamos passando por esse momento, de estarmos numa situação de uma terra estranha, sendo açoitados por tantos problemas, por tantas dúvidas, por tantos questionamentos, em que nós possamos talvez estar à beira do rio de Babilônia, lamentando e chorando, lamentando e chorando, lamentando e chorando. Mas nessa manhã nós precisamos trazer esse entendimento sobre o poder da adoração. Porque quando nós deixamos de adorar, nós estamos perdendo a oportunidade de dar um testemunho e de gerar um testemunho. Se aquele povo em Babilônia, se os israelitas ali continuassem adorando ao Senhor, independente dos açoites, independente de tudo aquilo que eles estavam sofrendo, eles estariam dizendo aos babilônicos: não importa o que vocês façam contra nós, nós não vamos negar o nosso Deus. Nós vamos continuar crendo na promessa, nós vamos continuar crendo na palavra que foi liberada, nós vamos continuar crendo, lutando e caminhando em direção à terra que o Senhor nos prometeu. Nós vamos continuar. Mas eles escolheram em determinado momento pendurar as suas harpas. E qual foi o testemunho que eles geraram para aqueles babilônicos? Qual é o testemunho que eu e você temos gerado diante das nossas adversidades? Qual é o testemunho que nós temos gerado diante de tanto problema? Qual é o testemunho que nós temos gerado diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira, diante de um problema familiar? Qual é o testemunho que nós temos gerado em função da nossa adoração? E quando eu estava preparando esta palavra, em que o Senhor me questionava: qual é o testemunho, Felipe, que você tem gerado dentro dos seus problemas? Eu me lembrei de uma situação em que eu presenciei. Há uns anos atrás, a minha avó perdeu uma filha. E minha avó é cristã, e essa filha era cristã durante toda a sua juventude. Depois da juventude ela se desviou, abandonou os caminhos do Senhor. E já na idade madura, adulta, ela voltou aos pés de Jesus. E aí, com 30 dias que ela tinha retornado para a igreja, ela estava no ensaio em que ela iria cantar no coral das irmãs e tal. E ela estava cantando uma canção. Me dá o lá. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E ela cantava isso naquele culto. Quero estar em tua presença, nem que seja. Olha que forte essa canção. Se
Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade doce. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. E depois ela cantar isso nesse ensaio, ela chegou na sua casa, foi para o seu quarto, e ali ela começou a sentir uma forte dor de cabeça. E ela foi vítima de um AVC, ficou internada durante uma semana, mas não resistiu e veio a falecer. E o meu pai, ele é pastor, e ele tem muitos irmãos, mas acho que toda família tem aquela pessoa que sempre resolve tudo, né? Que todo mundo, não, aconteceu um problema, fulano, você é bom para resolver isso. E aí entraram em contato, nós já estávamos orando e recebemos a notícia de que a minha tia tinha falecido, a irmã do meu pai. E aí a família, não, Nilson, você que precisa ir lá. E aí o meu pai falou, eu não consigo ir só, teríamos que ir no IML e tal, fazer todo o procedimento. E o meu pai falou, filho, vamos comigo? Aí eu olhei para ele e falei, tem que ser eu? Não pode ser meu irmão mais velho? Não, é você. E aí a gente foi, reconheci o corpo, tudo isso. E quando a gente chegou no velório, algo me impressionou de uma forma e me constrangeu de uma maneira. E por isso que eu disse que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo, qual o testemunho que você tem gerado diante das suas adversidades, diante do luto, diante de um problema? Porque enquanto nós estávamos ali na igreja, diante do caixão e do corpo da minha tia, eu olhei para o lado assim, e a minha voz estava, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. E a minha voz estava cantando isso, e eu olhava para ela, ela chorando, e depois ela terminou de cantar, e ela só falava, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, eu te louvo. Senhor, obrigado. Senhor, eu te exalto. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. E a minha avó é iletrada, não sabe ler a Bíblia. E aquilo eu falei, Jesus, o que é isso? E o Espírito Santo de Deus falou comigo, ela está dando graças porque o Senhor é fiel e Ele cumpre. Ele havia prometido para ela que antes dela falecer, o Senhor teria ela de volta. E o Senhor só esperou 30 dias, tempo suficiente para fazer uma restauração completa na vida da minha tia. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando para uma restauração. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando para que Deus faça algo diferente na sua vida, mas Ele pode fazer hoje. Eu não sei qual é o tempo, mas o Senhor pode fazer hoje. Porque nós clamamos aqui, declaramos que há poder no nome de Jesus, que Ele é vitorioso, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Que a sua adoração, meu irmão, a partir de hoje, se ainda não foi, sirva como algo de testemunho para a sua vida. Sirva como algo de testemunho para quem está do seu lado. Porque muitas vezes nós chegamos aqui destruídos, acabados, esmagados. E as pessoas às vezes sabem, pastor Stein, que nós estamos nessa situação. Mas muitas vezes nós estamos assim. E quando nós chegamos e olhamos talvez, um exemplo, Bruno. Eu olho para o Bruno aqui no culto, sei da história dele talvez, de todos os problemas que ele está passando. Mas eu chego aqui e vejo o Bruno, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Senhor, eu te exalto e eu te bendito. Senhor, eu te amo.
Jesus, tu és maravilhoso, não há Deus como tu, não há Senhor como tu. E aí eu olho e falo, cara, como é possível? Como é capaz de uma pessoa que está sofrendo tanto, está doendo tanto, está enfrentando tanto problema, continuar adorando? Mas o segredo é porque ele decidiu não abrir mão da sua harpa. Ele decidiu não abrir mão daquilo que o motiva, daquilo que gera poder sobre ele. Vamos continuar. A adoração, essa palavra é muito forte. O Sanderson também falou muito sobre o ato de adorar, a devoção, a entrega. Só que, será que é tão fácil? Será que é fácil a gente adorar a Deus em meio aos nossos cativeiros? E esse é um dos pontos que nós precisamos ter uma atenção especial. Adorar a Deus, mesmo quando nós estivermos dentro do nosso cativeiro, dentro da nossa prisão. E adorar a Deus quando tudo vai bem é muito bom. É fácil, é leve. Agora, adorar a Deus quando nós estamos vivendo as nossas piores derrotas. E a vida do cristão, ela é uma vida que não é fácil. Porque a própria palavra nos diz que no mundo nós teríamos o quê? Não ouvi. No mundo nós teríamos o quê? Mas tem de bom? Eu venci o... Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já nos preparava ali para isso. Já estava nos preparando que durante a nossa trajetória nós teríamos aflições, problemas, dificuldades. Nós enfrentaríamos cativeiros e derrotas. Mas o Senhor nos dá esperança. Tem de bom ânimo. Anima-te. Eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vencerão. Porque a presença de Deus, como eu disse no início, ela não se limita a uma geografia. Ela não se limita a uma realidade. Ela não se limita a uma incapacidade. E prova disso está naquele exemplo e na história que todos nós conhecemos de Paulo e Silas, que se encontra em Atos, capítulo 16. E eles estão ali, e a história em resumo, eles desmascaram uma falsa profeta, que está possessa e entregando profecia a rolê para todo mundo, em função de dinheiro. E ele chega e ele quebra tudo aquilo, e ele ora, e a mulher é liberta. Só que as pessoas que se beneficiavam com isso, se revoltaram e, enfim, levaram Paulo e Silas para a prisão. E eles estão lá, acorrentados, presos. Mas olha o que o texto diz, no versículo 25 do capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. Versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Foi somente as correntes de Paulo e Silas? Foi somente a cela onde Paulo e Silas estavam que foram abertas? Foram todas. O poder da adoração. O poder da adoração quebra cadeias não somente na sua vida, mas para quem está ao seu redor. O poder da adoração alcança não só você, mas alcança enquanto você está aqui, está alcançando o seu parente lá na sua casa, está alcançando a sua mãe talvez que está enferma no hospital, está alcançando o seu filho que está talvez no tráfico de droga, está alcançando a sua filha que talvez está numa vida de prostituição. O poder da adoração nessa manhã vai alcançar a sua família, vai alcançar aqueles que são seus, vai alcançar a sua rua, vai alcançar a sua vizinhança, vai alcançar
Vai alcançar. Cadeias serão quebradas nessa manhã, prisões serão abertas nessa manhã, pelo poder da adoração, pelo poder que há no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Há poder na adoração. Por isso eu repito, não abandone a sua harpa. Diga novamente para a pessoa que está do seu lado: não abandone a sua harpa. Há poder na adoração. Não abandone a sua harpa. Há poder na adoração. Não abandone a sua harpa. Há poder, há poder, há poder, há poder na adoração. Aleluia, aleluia. Esse poder nos envolve nessa manhã. Aleluia. Vamos continuar. Já foi dito aqui nesse altar também nos últimos domingos, que Deus, Ele não precisa de pessoas para adorá-lo. Porque no céu, né, Sanderson, o Senhor tem os anjos que o adoram 24 horas, o tempo inteiro. Mas o texto diz o seguinte, que não é que o Senhor necessita de pessoas para adorá-lo. O texto diz: é necessário que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E aí, se a gente for analisar, se o Senhor está procurando, e provavelmente você já ouviu isso, verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos. Se o Senhor está procurando verdadeiros, é porque tem aqueles que só fingem que o adoram. E o Senhor não é um Deus de barganha. Ele sabe exatamente e Ele enxerga de fato a intenção do nosso coração de estar aqui. A intenção de que você sai da sua casa, coloca a sua roupa, vem para cá e se senta. O Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração. Se de fato nós estamos aqui como verdadeiros adoradores, ou simplesmente para impressionar ao Senhor com as nossas caras, com as nossas mãos levantadas, com a nossa lágrima, com o nosso arrepio, o Senhor sabe quem são de verdade. E talvez você possa estar pensando como eu pensei, como o Senhor me confrontou dentro desta palavra. Quais têm sido os meus atos de adoração? Como que eu tenho chegado aqui? Sabe por quê? O Senhor me fez uma pergunta, e Ele disse assim para mim, ontem: Felipe, imagine que você chegue na igreja amanhã de manhã, e aqui, no meio desse altar, tenha um trono colocado, todo adornado, todo decorado, e que o próprio Jesus estivesse assentado nele, e nós pudéssemos entrar por aquela porta e contemplá-lo sentado aqui. Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação, Felipe? E provavelmente eu iria já chegar correndo, meu Deus, Jesus, pá! E já me chegaria me prostrando, chorando, tocando em Cristo, fazendo o que eu nunca fiz, me expressando de uma forma que eu nunca me expressei. E aí Jesus disse para mim: e por que você não faz isso? Porque Ele está aqui. Por que nós chegamos aqui e não fazemos isso, sendo que Ele está aqui? E aí o Senhor me respondeu: porque nós viemos para cá com os nossos olhos naturais muito mais abertos do que os nossos olhos espirituais. Olha, eu não sei se isso está te confrontando, porque isso me confrontou demais. E aí o Senhor dizia para mim: enquanto você ficar aqui nesse ambiente, achando que a responsabilidade da adoração é do ministério de louvor, é das músicas, é do instrumento, é de quem traz uma palavra, você de fato não vai conseguir me contemplar. Mas enquanto você entrar aqui com os seus olhos
naturais fechados, mas os seus olhos espirituais ligados naquele que nós podemos contemplar, meu irmão, você vai ver milagres, você vai ver cura, você vai ver libertação, você vai ver o poder de Deus sobre este lugar. Não espere contemplar Jesus assentado aqui com seus olhos naturais, para você fazer aquilo que você nunca fez na presença de Deus. Não espere você com a sua mão natural tocar nas vestes de Jesus, para você poder fazer aquilo que você nunca expressou, para você poder dizer aquilo que você nunca disse. Mas nessa manhã, que os nossos olhos espirituais se abram e as escamas caem por terra, para que nós possamos expressar a verdadeira adoração em que o Senhor está procurando dos verdadeiros adoradores. Que os nossos olhos espirituais se abram, para que nós possamos de fato contemplar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, para que nós possamos contemplar aquilo que os anjos conseguem contemplar, e adorar ao Senhor constantemente, independente daquilo que você possa receber ou não. Como eu disse, nosso Deus não é um Deus de barganha. Nós não adoramos por aquilo que Ele pode nos dar, nós o adoramos por aquilo que Ele é e sempre será. Esse é o motivo da real adoração. Receber algo é uma mera consequência, e aquilo que nós podemos receber de mais precioso nós já temos, que é a presença de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor nos lugares de maior opressão e angústia. E talvez esse lugar seja a sua própria casa, seja no meio da sua própria família, seja no meio do seu trabalho, seja no meio da sua faculdade. Porque como nós dizemos, adorar aqui é muito bom, gente, é muito fácil, é leve, porque a gente chega, nós temos uma equipe de louvor sensacional, nós temos pessoas aqui que nos recebem com tanto amor, ali naquela recepção, que às vezes você não recebeu um sorriso durante todo o seu dia, mas aí quando você chega ali, tem uma galera linda, pronta para nos receber, e automaticamente isso já que coisa boa receber um sorriso, que coisa boa receber um abraço, e às vezes você não tem isso durante o seu dia, e talvez o lugar de opressão em que você precise adorar, é exatamente dentro da sua casa. E o Senhor também me disse algo muito forte sobre isso, porque provavelmente existem batalhas nas nossas vidas que nós ainda não conseguimos vencer, porque nós estamos trocando o lugar de adoração pelo lugar de murmuração. Ao invés de adorar, nós murmuramos. E nós precisamos entender isso nessa manhã. A murmuração, ela ativa o inferno, mas a adoração, ela move o céu. E se você puder, escreve isso. A murmuração, ela ativa... Deus me deu essa frase ali, sentado ali durante o louvor. A murmuração, ela ativa o inferno, mas a adoração, ela move o céu. Quando você murmura, você está abrindo legalidade. Quando você murmura, você está falando, Deus, não importa o que o Senhor fale, essa é a minha opinião e pronto. Mas quando você adora, meu irmão, você joga por terra tudo aquilo que Satanás tenta colocar sobre a sua vida, tenta falar aos seus ouvidos, às vezes a caminho do culto. Quantos talvez, se a gente fosse abrir a oportunidade aqui, não iriam falar, nossa, eu estava indo para a igreja, um cara me fechou e quase bati o carro. Nossa, eu saindo para o culto, minha roupa rasgou. As mulheres, eu fui pisar não sei aonde, quebrei o salto do sapato. Nós temos motivos de murmuração, eles acontecem todos os dias. Mas nós precisamos trocar esse lugar de murmuração para o lugar de adoração. E não sermos como o povo de Babilônia, que estava ali na beira daquele rio, e ao invés de adorar, eles só se lamentavam e choravam e murmuravam. Provavelmente, se eles tivessem adorado desde o início,
e continuado essa adoração constante, eles teriam evitado muitas coisas que eles sofreram. Quero um outro exemplo, e talvez um dos maiores exemplos, de alguém que cantou, mesmo sabendo do que iria se passar depois, o próprio Jesus. E eu fui atrás dessa informação. Jesus, dentro da Bíblia, a Bíblia vai citar apenas um episódio que Jesus cantou. Provavelmente ele cantou em outros também. Provavelmente Jesus cantou em vários momentos da sua vida. Mas a Bíblia nos traz apenas um episódio. Sabe qual? Na noite da sua grande prova. Em Mateus 26:30, que diz: e tendo cantado um hino, vou fazer igual o pastor Juliano, e tendo cantado um hino, 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 saíram para o Monte das Oliveiras. Meu irmão, Jesus já sabia de tudo que ele ia passar. Jesus já sabia, e mesmo assim, ele cantou um hino. Ele cantou um hino. Então se anima nessa manhã. Não há nada que possa parar o seu clamor. Não há nada que possa parar a sua adoração. Se anima, cante um hino, cante uma canção, adore ao Senhor. Se Jesus foi o nosso maior exemplo, meu Deus, Jesus cantou sabendo de tudo que ele ia sofrer, de todas as dores que ele ia enfrentar. Quer dor maior? Jesus foi açoitado, machucado, ferido, levou a culpa que era nossa, morreu a morte que era minha e sua, para que nós pudéssemos ter vida e estar aqui nessa manhã. E por muito menos nós estamos parando de cantar? Por muito menos nós estamos parando de celebrar? Por muito menos nós estamos nos fechando, ao invés de nós entendermos que tudo que nós vivemos é para gerar um testemunho? Nessa manhã eu espero que essa palavra esteja de fato falando com você, assim como falou comigo. E que nós possamos sair daqui tendo essa convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele povo, quando eles decidem pendurar as suas harpas no salgueiro, basicamente eles estão negociando a sua arma. Eles estão desistindo daquilo. E algo que nós jamais podemos fazer é negociar a nossa harpa e a nossa adoração. Já estou caminhando para o final. Um exemplo de um homem que não negociou a sua intimidade, a sua comunhão, a sua devoção. Jó. Todos conhecem, acredito, a história de Jó, que um homem fiel, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem exemplar, um homem que o próprio Deus não achava outro semelhante, um homem que se desviava do mal, e isso incomodava o inferno, e Satanás vai até o Senhor e faz uma proposta, né? Ele só é assim porque ele tem tudo. Ele tem uma vida financeira estável, uma família linda, filhos saudáveis, a saúde dele é impecável. E aí o Senhor permite que Satanás toque nos bens, nos filhos, na saúde, justamente para que isso seja uma tentativa de fazer Jó negar o Senhor. E em resumo, ele se frustra, Satanás se frustra porque ele não consegue. Jó continua temente, Jó continua adorando. E é engraçado porque
A palavra não nos diz que Jó era um levita, como as pessoas, costumam dizer que levitas são músicos. Mas levitas eram todos aqueles que prestavam um serviço no templo, todos aqueles que faziam algo. E a palavra não diz isso, que Jó ia para o meio das praças cantar, que Jó escrevia músicas como Davi, que Jó pegava o seu violão ou uma harpa e ia lá, e fazia uma música. Por que eu estou falando isso? Eu sei que já foi falado, mas a gente precisa entender isso, que a adoração não é música. Nós precisamos entender isso, que a adoração não é chegar aqui e cantar, escrever músicas. Não é simplesmente isso. A adoração é a minha devoção. A adoração é aquilo que o meu coração gera em favor do coração do Senhor. Isso é adoração, isso gera poder. Tanto que não foi Jó cantando uma música, não foi Jó tocando um instrumento, não foi Jó, fazendo qualquer coisa em função de música, que trouxe a restituição de tudo que ele perdeu. O que restituiu Jó foi o seu próprio coração entregue àquele que ele era fiel. Jó tinha um coração fiel a Deus, independente de qualquer circunstância. Jó tinha um coração fiel a Deus. E isso trouxe para ele restituição. Talvez a área que você precisa ser restituído só vai ser alcançada através do poder da sua adoração, através do poder da sua entrega, da sua devoção ao Senhor. Jamais negocie a sua harpa. A adoração, ela é a sua principal arma. Vira para a pessoa do seu lado e pergunta: você está armado hoje? E não é com uma arma de fogo, não é com espada, não é com escudo, é com a sua adoração. A palavra nos diz, para finalizar, no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, um exemplo também de um homem, de um rei, que entendeu o poder da adoração. Josafá. Ele havia recebido a informação de que havia um grande exército vindo contra eles. O exército dos filhos de Amon e de Moabe. E ele fica temeroso ali e convoca toda a sua nação para um jejum e oração. E eles se prostram e começam a adorar ao Senhor. Adorar, adorar, adorar. E em resumo, no dia do conflito, olha que interessante. Ao invés dele colocar o exército na frente, os soldados na frente, todos armados, quem que ele coloca sobre a frente desse grande exército? Os levitas, os cantores. E eles estavam à frente daquele exército. E a principal arma deles foi a adoração. Foi a adoração. E ali a promessa se cumpre. Porque o Senhor já tinha liberado uma palavra para eles de que aquela guerra eles não iriam precisar pelejar. Aquela batalha seria vencida de uma outra forma, de uma forma diferente. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: mude a forma que você está tentando guerrear as suas guerras. Mude a forma que você está tentando batalhar. Não é na força do seu braço, não é na força do seu conhecimento, não é na força do seu talento, não é na força do seu dinheiro, não é na força da sua influência, mas é pela força da sua adoração. É pela força da sua adoração que essa batalha vai ser vencida, que essa guerra será conquistada pelo poder da adoração. Pelo poder da adoração. E o Senhor entrega a vitória a Josafá. Por isso nessa manhã, meu irmão, eu já estou finalizando. Eu quero que de fato você entenda que não há lugar para se adorar, que não há momento para você escolher adorar. É constantemente, como eu disse no início,
tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. E é isso. Nós não precisamos ter um motivo para adorar. Nós não precisamos ter um motivo para adorar. O nosso principal motivo já existe, ele está vivo, se chama Jesus de Nazaré. Se chama Jesus de Nazaré.